Olá a todos e todas, é um prazer poder falar aqui um pouco sobre a história da arqueologia na Guiné-Bissau. Meu trabalho, eu sou Bruno Pastre Máximo, sou arqueólogo, trabalho no Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas e eu vim apresentar um pouco sobre a arqueologia da Guiné-Bissau e talvez principalmente uma ausência da arqueologia na Guiné-Bissau. Então minha apresentação ela vai se concentrar nesses tópicos, vamos falar dos pioneiros, do Estado Novo, as missões, megalitos, independência e as pesquisas contemporâneas. Bom, as primeiras pesquisas de arqueologia foram feitas não pelos portugueses, mas pelos franceses que estavam na região tentando delimitar as fronteiras. Então um geólogo chamado Dr. MacLeod, ele fazendo a fronteira da Guiné, na época Guiné Francesa com a Guiné Portuguesa, ele encontrou uma série de artefatos líticos bem na região de fronteira. Esses trabalhos foram enviados para Dakar, esses achados depois foram estudados e publicados pelo Rami, que é um arqueólogo que atuou muito no Senegal. Esses achados foram encontrados na região de fronteira, e além desses achados fortuitos, não se teve mais nenhum tipo de estudo, aprofundamento, foi praticamente somente uma descrição dos artefatos. Depois nós tivemos um achado também fortuito na ilha de Bolama, que na época era uma cidade importante da colônia portuguesa, onde o Pereira ele vai descrever, num pequeno texto também, por onde parece que se não podem classificar de selvagens os nossos antepassados neolíticos, pelo menos, só porque se serviram de tecidos de pedra. Seria uma civilização relativa, talvez menos rude que a dos negros atuais. Esses dos nossos dias conhecem o ferro e não deixam de ser selvagens. Houve civilizações do bronze brilhantíssimas. Então, ele utilizou esse achado fortuito, uma pedra, um instrumento lítico, para poder elucubrar sobre os seus preconceitos, os seus pensamentos sobre a história da África. E aí sempre reforçando essa ideia, uma ideia racista, racializada, de inferioridade das populações. Então, todos os argumentos nesse período, do início da ocupação efetiva mesmo, administrativa do território, eram para legitimar a presença da famosa da missão civilizadora. Em um segundo momento, nós temos então a presença de uma missão científica propriamente dita, porque até então foram achados fortuitos. O Estado Novo, ele tinha dentro das suas atribuições um programa de pesquisa para as colônias chamadas missões antropobiológicas. O Estado Novo ele foi também de um caráter fascista e que visava mostrar as glórias do Império Português e a presença portuguesa na região. O Mendes Correia, o grande nome da antropologia, porque a arqueologia para essa escola estava ligada à antropologia, ele vai dizer, no famoso livro dele, Raças do Império, são evidentes a necessidade e a urgência de uma vasta e minuciosa tarefa sistemática sobre a bioetnologia da Guiné Portuguesa. Intensificar os processos de umas, evitar o enfraquecimento biológico, aniquilamento de outras, são tarefas que se impõem de patriotismo e humanidade. Como protegermos esse tesouro, como utilizarmos devidamente sem o conhecermos de modo satisfatório? Então era uma perspectiva muito racializada, paternalista, e a arqueologia entra nesse bojo não como um foco principal, mas o motivo principalmente de entender essa evolução racial mesmo das populações, era o objetivo. E no caso da Guiné, teve menos ainda pesquisas com ela do que outras colônias portuguesas. O Mendes Correia então vai dizer, ele tentando entender, ou tentando colocar a história da Guiné-Bissau nesse quadro que já estava se desenhando na região, aí ele vai dizer que não dispõe ainda a antropologia para a história da África Central Ocidental e o Sul do Saara de elementos suficientes para se traçar com segurança um quadro das populações e culturas mais antigas daquelas regiões e das respectivas origens. Os esboços de Meng e Wolfer são provisórios, pelo que se respeita,
em especial a Guiné Portuguesa, reduzem como vina poucos documentos paleontológicos já colhidos e impõe-se uma nova pesquisa mais ampla. Então ele está falando daqueles 2 achados que a gente comentou, foi o único que se encontrou. Então ele assume essa responsabilidade de tentar descobrir um pouco mais, incorporando então a arqueologia dentro da sua missão antropobiológica da Guiné-Bissau, que foram feitas algumas missões de 45 a 47. Ele foi responsável pela parte de antropologia, principalmente, e o Amilcar Mateus, um que estava acompanhando ele, foi o que tentou encontrar algum tipo de vestígio arqueológico, né? Ele mesmo diz aí, por exemplo, que nos Bijagós, nas Ilhas dos Bijagós, eles tentaram encontrar e não acharam nada, né? Mesmo assim, eles percorreram toda a Guiné-Bissau, coletando amostras de sangue, fazendo análise, observações etnográficas, que era o objetivo. E a arqueologia, então, ficou um papel secundário. O Amilcar Mateus, ele voltou lá para onde, lá em Boé, que foi aquele primeiro achado lá dos franceses, que o Remy publicou, e encontrou também alguns fragmentos, mais fragmentos líticos, né, mais artefatos, também um pouco de cerâmica, só que não conseguiu encontrar nenhum sítio arqueológico propriamente dito. Né. Então ele tentou avançar na pesquisa, mas ele não encontrou. Porém, ele encontrou, foi na Gruta Nhampassaré, na região próxima da cidade atual de Gabu, né, onde em 1947 ele fez a primeira e até hoje a única escavação arqueológica da história do país. Né. A Nhampassaré é uma gruta, que uma região, a Guiné-Bissau é um país muito plano, né, com poucas montanhas, poucas elevações. Essa é uma das poucas maciços de pedra que existem no país. E aí tinha essa cavidade onde ele encontrou em superfície artefatos e então foi feita uma escavação arqueológica. Né? Essa escavação, eles encontraram então cerâmica ricamente decorada, encontraram material lítico, só que o Amilcar Mateus, ele não era um arqueólogo profissional da época. Né? Ele estava acompanhando a missão do Mendes Correia, e era um entusiasta da arqueologia do que propriamente alguém treinado na área. Então, o Rodrigues, quando analisa os relatórios de pesquisa, né, os relatórios que o Amilcar Mateus fez com relação à escavação, ela vai dizer, né, os dados disponíveis revelam que não foi dada a importância técnica de escavação, nem ao registro da tigrafia vertical, nas valas abertas em cruz, no sentido norte-sul e este-oeste, na entrada da caverna. Apenas se pode referir que a profundidade da vala chegou a 1,30 m e que a partir dos 80 centímetros teriam começado a aparecer os elementos materiais líticos e cerâmicos. Né? Então isso mostra como foi um amadorismo, né? Então basicamente ele fez um buraco e recuperou os materiais. O objetivo ali não era entender o contexto arqueológico, não era tentar buscar datações, tentar fazer uma análise aprofundada. Né? Acho que, né, dentro desse contexto político, né, onde toda a região estava tendo pesquisas arqueológicas, né, de vulto, principalmente no Senegal, né, no vizinho Senegal, foi uma forma do Império Português, né, dos colonizadores, se reafirmarem dizendo que eles não estavam omissos de alguma forma de entender o contexto regional. Né. Todas essas reflexões, né, esses poucos achados que ele encontrou e as análises que ele fez, ele vai então dizer que ele conclui em um artigo publicado em 54, né, sobre as estações da nossa Guiné. Pertenceriam ao Neolítico guineense, designação provisória até estabelecer a cronologia pré-histórica da África Ocidental, em bases mais seguras do que dispomos atualmente. Para o que é necessário, como já dissemos, multiplicar as pesquisas. Nosso território poderá talvez contribuir para um conhecimento mais perfeito das culturas pré-históricas africanas, sendo lícito supor que os novos achados se farão em trabalhos futuros. Né? Então ele mesmo não chegou em qualquer tipo de conclusão em relação ao significado arqueológico dos achados em Nhampassaré. Né? Então ele reporta, mas não consegue estabelecer realmente uma narrativa histórica sobre esses achados. Ele então indica alguns sítios, a localização dos sítios arqueológicos. Então esse é o primeiro mapa que nós temos, né, sobre os possíveis sítios arqueológicos da Guiné-Bissau, que simplesmente reproduz a Nhampassaré com os achados anteriores. Né.
Os megalitos, né? Então o Amilcar Matheus encerrou a sua pesquisa lá, não voltou mais, não teve mais pesquisa na área, e coube ao Teixeira da Mota, né, um grande estudioso da Guiné-Bissau, que fez inúmeros trabalhos em praticamente todas as áreas das ciências humanas no país. Ele, em missão no interior, ele encontra, né, em vários pontos da área de circunscrição de Bafatá, foram encontrados megalitos e constituídos por pilares de laterita. Partes dos pilares estão tombados e por vezes encontram-se no mato aflorando apenas o topo. Então os indígenas dizem que nasceram da terra. Os indígenas referem a uma tradição segundo o qual os seus antepassados faziam sacrifícios propiciatórios nesses locais. É interessantíssimo, né? Também é um artigo muito curto que ele traz, mas ele joga luz, né? Ele traz um mapa, que é a parte mais contribuição mais relevante do trabalho dele, esse mapa onde ele diz onde encontrou esses megalitos. Os megalitos eles são muito estudados no Senegal, são muito importantes no Senegal. Então, com isso, ele traz à luz e ele abre um caminho de pesquisa também, apesar de não conseguir chegar em conclusões. Né? Ele também, e é interessante que ele, nesse artigo, e em outros, ele tenta discutir sobre a pré-história da Guiné-Bissau num contexto regional. Né? Então, tem esse mérito dele de tentar fazer isso e tentar entender as movimentações de populações a partir de uma dinâmica regional. É um mérito dele. Né? Mas até hoje também esses megalitos não foram nem estudados, não se sabe, né, onde eles estão. Então acho que é um trabalho de missão a ser feito também, de pesquisa a ser feito. Né? Com a independência, né, o PAIGC que assumiu o país, ele reafirma nesse importante livro, né, que era um livro didático, contando a versão da história a partir da perspectiva africana, né, que o objetivo da história é permitir conhecer as sociedades humanas, não somente o estudo da vida dos reis e imperadores, né, mas sobretudo a vida do cotidiano das populações. Né. Os colonialistas portugueses eles mantinham na ignorância as populações da Guiné e Cabo Verde, fazendo crer que não tinha história, né, e que a história começava só quando os portugueses chegavam. Com as armas na mão, o povo lutou contra a barbaridade dos colonialistas, por isso o povo deve conhecer o próprio passado. Né? Então, uma narrativa muito importante com relação à importância do passado da Guiné-Bissau. Então, nesse momento, esperava-se que fosse atrás da arqueologia, né? Que a arqueologia é um ponto fundamental para se entender a dinâmica histórica das populações que não tinham escritos, né? Documentos escritos na maior parte da sua história. Com isso, foi-se criado o INEP nos anos 80, e o INEP então organizou junto com o governo a missão de enviar pessoas da Guiné-Bissau para a União Soviética, então para formar quadros na área de arqueologia. E aí nós estamos vendo duas pessoas, né, que foram para Domingos, o Leonardo, que foram para a União Soviética, escavar, fazer graduação em arqueologia para voltar e conseguir, de fato, começar a pesquisa de arqueologia no país. Né? Por motivos diversos, né, principalmente questão política, econômica, quando eles retornaram, eles não conseguiram, de fato, exercer o seu trabalho. Né? O único artigo que eu posso dizer propriamente científico e de cunho relevante sobre a arqueologia da Guiné-Bissau é do seu Leonardo Cardoso, né, do arqueólogo Leonardo Cardoso, que era para estar nesse congresso, infelizmente está doente, não pode, esperamos melhoras para ele. E ele faz essa retrospectiva que eu estou trazendo para vocês sobre a história da arqueologia na Guiné-Bissau. Né? Então ele vai dizer claramente, né, que é prioritário a estabelecer as escalações, é prioritário fazer um mapa arqueológico da Guiné-Bissau. Ele tenta então apontar caminhos futuros para a atuação dos arqueólogos na Guiné-Bissau. Né? Ele foi envolvido em muitos cargos do governo, do INEP, dos ministérios. Tanto ele quanto os outros colegas que formaram em arqueologia nunca exerceram. Né? E aí então esse movimento da arqueologia vem de uma perspectiva mais recente, né? Depois que foi feita essa terceira Conferência Nacional de Cultura em 2015, foi estabelecido que é necessário ter uma lei de patrimônio cultural que regulamenta a proteção do patrimônio arqueológico, a Guiné-Bissau até hoje não possui, e que também ia estabelecer que a área de Cacheu, principalmente os estudos envolvidos com a escravatura, né, com a escravidão, ela seria prioritária de alvo de estudos arqueológicos. E aí nós temos hoje então nosso colega Rui, que está apresentando aqui, que vai falar um pouco sobre isso, que ele está nessa perspectiva, nessa pesquisa de saber um pouco mais sobre a arqueologia da escravatura na região de Cacheu.
E também, hoje, outro movimento contemporâneo da professora Sírio, que também está tentando estudar um pouco sobre o Cabul, né, sobre o Cansalá e a história da formação dos reinos Mandinga da região. Né, então, outra perspectiva. E por fim a minha também, que eu estou, né, nesse esforço da gente tentarmos fazer um mapa, né, então eu tive meu projeto de doutorado, é fazer um mapeamento dos concheiros da zona noroeste, da Guiné-Bissau, onde eu consegui identificar entre as populações de Ola uma enorme quantidade de concheiros, mais de 70 concheiros toda essa zona, né, que está em processo, que estamos estudando. São concheiros que apresentam grande diversidade tipológica, apresentam diversidade de formação, de conteúdo, apresentam cerâmica antiga, apresentam metal. Então é o resultado do meu doutorado. Eu espero que tenha ficado um pouco claro assim, que a Guiné-Bissau é um país ainda muito com pouca tradição na pesquisa arqueológica, e esse congresso, então nós vamos trazer duas pesquisas com relação à arqueologia, mais a perspectiva da professora Vanicléia, sobre também a cultura material e a importância da materialidade de Cacheu para entendermos a história da região. Né? Agradeço muito, estou à disposição para perguntas por e-mail e qualquer dúvida sobre a Guiné-Bissau. Obrigado.